Olá, amigo, parceiros da Impacto Contabilidade. Voltando aqui hoje com o nosso Papo DP. Eu, Luiz Alberto de Jesus, sócio-diretor, e Antônio Cleverson, coordenador do DP. hoje vamos trazer um tema bastante discutido, né? Atualmente, é um tema completamente contemporâneo. Vamos estar falando aqui hoje sobre Prolabore, né? Sobre distribuição de lucro e as causas, né? Que isso traz. Sobre a nova obrigação da REINF, né? Que tornou esse tema assim bem mais contemporâneo, né? A gente já falou em contemporaneidade, mas estou dizendo que esse tema agora se tornou bem mais contemporâneo, né? Pela a obrigação, né, que essa informação passou a ter, não é isso, Tony? Então, nós vamos discutir isso novamente, né? Trazer um tema que a gente está sempre internamente aqui tratando, né, para achar a melhor solução, né, para poder levar isso para os nossos clientes, né, que é o nosso objetivo principal. E quando a gente fala de Prolabore, a gente traz uma ampla discussão, porque a gente não fala somente do Prolabore, a gente tem que falar da parte da distribuição de lucro, né, e quais são as obrigatoriedades para que realmente seja necessário tirar o Prolabore. E aí a gente traz à tona a Lei 8.212 de 91, não é isso? E nada mais importante do que a gente estar trazendo um especialista, né, que é o nosso especialista da área, que é o Antônio, para discutir esse tema. Então, Antônio, por onde você acha que a gente deve começar esse nosso bate-papo? Né? Já fale um pouquinho do que essa lei, né, diz sobre essa obrigatoriedade, né? Por que esse tema se tornou contemporâneo? Porque você que a gente já fala de prolabore, o cara, pô, esse cara está falando de prolabore, é um tema que a gente está discutindo há de tempo, né? Por que esse tema se tornou contemporâneo de novo? Então, fique à vontade e fale um pouco desse tema aí para que a gente possa abrir aqui o nosso bate-papo. Pronto, então, Luiz, obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Essa questão do Prolabore, ela é bastante difundida, como você falou, há muito tempo, né? Já se conversa, já se trata, Sim, sim. mas assim, hoje, o poder do fisco, ele está saindo daquela questão manual, do fiscal ter que ir lá na porta, pedir documentação, fazer aquela Sim, sim. verificação, e passando tudo para o mundo digital. Então, chega um tempo que com um clique ele consegue lá no robozinho fiscalizar trocentas empresas de uma única vez, né? Então, Sim. partindo desse pressuposto, enquanto contabilidade preventiva e consultiva, né, nós sempre trabalhamos com a melhor forma de tratar aquela situação sem que haja uma implicação futura para o nosso cliente, Claro, principalmente na questão claro. de multas. Até porque a Receita ela é muito subjetiva quando ela lança as Isso, leis e quando ela lança os programas, né? exatamente. Ela cita na lei muitas vezes quais são as obrigatoriedades, né? E com o tempo ela vai acrescentando as multas, né? E etc, etc. E essa multa ela se tornou agora bem mais dinâmica, né? A cobrança da multa é Sim, mais dinâmica, justamente pelo que você falou. O uso da tecnologia está facilitando a situação do fisco em cobrar, né? isso, Pela falha da informação. Então, por isso que a gente está trazendo essa situação agora aí de comente com um clique, a gente consegue exatamente. pegar toda a informação lá. Então, assim, o Prolabore especificamente, né, como você disse lá na Lei 8.212 de 91, no artigo 12, ele fala de algumas condições específicas. Né? Sim. Ele trata basicamente de que todas as empresas, quando nascem, nascem através de um CPF, Uhum. ou de alguns CPFs que se juntam para constituir uma empresa. Uhum. E nessa constituição, essas pessoas definem lá no contrato social, no estatuto, como é que vai funcionar o ordenamento jurídico daquela empresa e, consequentemente, é para quem será atribuída a determinada função. Perfeito. Então, quando nasce uma empresa, nasce um administrador de empresas, nasce também a obrigatoriedade de remunerá-lo por aquele serviço prestado. Uhum. O que é que isso quer dizer na prática? Que não basta, não é simplesmente a pessoa estar alocada num quadro societário que ela passa a ter direito ao Prolabore. E Ela deixe precisa... claro, Antônio, não querendo te interromper, deixe claro porque, assim, somente a formalização do contrato, que tem as cláusulas específicas, incluindo essa cláusula do administrador, né, e o administrador, ele estando no contrato, mesmo que ele não exerça a função dentro da empresa, que por regra geral não deveria ser assim, né? Porque aqui a gente vai falar das duas condições, porque nós vivemos isso na prática. Uhum. Às vezes o cara entra num contrato como sócio administrador, às vezes o maior cotista e não vai na empresa Não vai... trabalhar. Exatamente. Mas aí você me alinha que a obrigatoriedade está vinculada à posição dele na empresa. É Isso. bom deixar essa situação clara. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa figura no contrato social como administrador, subentende-se
que ele tem essa obrigatoriedade do Prolabore. Já fica atrelada essa responsabilidade daquele administrador. Se existe algum consenso, algum acordo interno para que ele não exerça de fato uma função específica, é algo que fica ali subentendido entre os próprios sócios. Exatamente. Mas para a Receita Federal é obrigatório para todos os administradores retirar o Prolabore. Tudo que fuja da regra do contrato é um acordo de sócios. Exatamente. Perfeito, deixar isso claro. Então, assim, e o porquê que nós trouxemos isso à tona, né, e vinculado bastante à REINF? O Prolabore, ela é uma obrigação da empresa. É uma despesa que a empresa tem mensalmente para com o sócio administrador. E quando você caracteriza isso como uma despesa, isso significa que você vai ter custos, você tem o seu faturamento, você tem custos decorrentes daquele faturamento, e no final você vai ter um lucro lá, um lucro líquido. Sim. E se você não quita uma dessas obrigações, que no caso é o Prolabore, aquele lucro líquido ele meio que se descaracteriza. Sim. Porque faltou uma despesa ali. Então, o que acontece se a empresa não paga o Prolabore para os sócios e administradores? Lá no final, mensalmente, quando a gente for declarar a REINF, nós vamos ter que informar que para aquele sócio específico administrador, ele teve algum tipo de retirada. Ou seja, é uma distribuição de lucros. E na prática, não há distribuição de lucros se você não quita todas as obrigações. Pronto, você já me trouxe outra situação que é importante citar, e essa dúvida surge aqui a todo momento, tá? Que é a ideia de, quando a gente lança o valor da distribuição do sócio, né, que é o valor que teoricamente iria sobrar, depois de deduzir todas as despesas do valor que você faturou, existe essa transferência de valores para a conta do sócio. Isso é a distribuição de lucro. Sim. Né? A gente precisa desvincular esta distribuição do Prolabore. Exatamente. Essa distribuição, ela, até o momento, né, porque já existem discussões de também tributar a distribuição, essa distribuição até agora não existe não sofre nenhum tipo de retenção, não sofre nenhum desconto de encargo, nem coisa do tipo. O Prolabore não. A informação do Prolabore, automaticamente nós precisamos fazer a informação para a Receita Federal, sim, que era feito isso através da guia do FGTS e agora também está sendo feito através da REINF. Por isso esse tema se tornou contemporâneo. Exatamente. Então, assim, partindo do pressuposto que as informações estarão em tempo real com a Receita Federal, entendemos que o poder de autuar de uma situação negligenciada porventura ocorra é muito maior. Então, existe uma importância tremenda de deixar as coisas claras que Prolabore é a remuneração pelo serviço que o sócio prestou e distribuição de lucros é digamos assim, o bônus daquele serviço que ele prestou. Ele gerou um CNPJ com o intuito, obviamente, de fins lucrativos. Sim. E que nessa atividade comercial dele gerou um lucro ao final do exercício. Sim. E que, consequentemente, esse lucro ele pode ser distribuído. E deve, inclusive, ser distribuído. Exatamente. Não, a empresa vive para gerar lucro e o lucro é retorno para a empresa, para o sócio. Né? Então, assim, a gente tem vários conceitos de distribuição de lucro, né? Que é para ajudar a sociedade em torno da empresa que foi criada, né? Para gerar benefícios, sim, mas também o objetivo principal que é dar retorno a quem está investindo nela, ou seja, os sócios. Então, existe essa separação de coisas aí. Sim, tratando desse pressuposto, né, e aí também outra dúvida que surge muito em cima do recolhimento do Prolabore, então, que era bom a gente deixar claro aqui a situação dos sócios que já são aposentados, tá? Sim. A gente sabe que a aposentadoria ela tem algumas possibilidades. Tem a aposentadoria por invalidez, tem a aposentadoria por tempo de serviço, né, e surge sempre a dúvida, né, se o sócio, após se aposentar, ele pode imediatamente descartar a possibilidade do recolhimento. Por que eu estou trazendo isso, tá? A gente está falando de contemporaneidade, a gente está falando da nova obrigação da REINF. E quando a gente fala de obrigação da REINF, a gente está falando de uma lei que está por trás dela. Sim, sim. Tá? Então, a REINF está ligada a uma lei, e a lei trouxe isso para dentro do sistema para poder facilitar justamente a fiscalização, né, do órgão competente. A gente vem naquela, o cliente se aposenta e fala, não quero mais que você desconte o meu Prolabore em folha. É muito comum, inclusive, né? Mas assim, enquanto a pessoa estiver figurando como administrador daquela empresa, a obrigatoriedade do Prolabore ela continua evidente. Então assim, mas eu já estou aposentado, não vou ter nenhum benefício, retorno através dessa contribuição. Posso deixar de contribuir? Legalmente falando, não.
porque você continua com a previsão legal, que você continua como sócio administrador. Então, a contribuição para o INSS, ela não vai, obviamente, dar retorno, porque você já está aposentado, não tem correção de benefício, mas ela vai servir como um custeio. Você vai pagar para custear a aposentadoria das pessoas. A única forma, nesse caso, de não ter, de fato, um recolhimento de INSS sobre o Prolabore é através da migração ali do contrato social com a retirada da administração daquela pessoa. Essa é a ponto-chave. Isso aí. Né? Essa parte aí é interessante a gente trazer esse assunto também, porque a gente está falando da aposentadoria por tempo de serviço. Sim. Quando a gente fala de aposentadoria por invalidez, subentende-se que o cara não tem mais que trabalhar, ele não tem mais capacidade de trabalhar. Então, se esse cara era sócio de alguma empresa, né, e exercia uma outra atividade, por algum motivo esse cara teve, né, a atividade dele encerrada por moléstia grave ou alguma coisa do tipo, automaticamente ele tem que chegar aqui na empresa e se desvincular. Exatamente. Por quê? Não acontecendo isso, ocorre uma situação bem plausível de dele perder os benefícios. Porque se você está se aposentando por uma capacidade, você não pode exercer nenhum tipo de atividade. Sim. Então, quando você fala da administração, imediatamente tem que ocorrer isso. Aí eu vou te trazer uma outra situação, cara. Vamos lá. Porque a ideia aqui é a gente esclarecer, né? E quando esse contrato ele é unipessoal? Aí já foge um pouco a regra, né? Do princípio a lei continua a mesma para todo mundo. Sim. Tá? Ela não entra nesse mérito da personalidade jurídica da empresa, né? Se existe ali unipessoal, ou se é a questão de limitada. Então, partindo desse pressuposto, realmente a obrigatoriedade continuaria. Então, o ideal nesse caso da unipessoalidade seria ou ele de fato extinguir aquele CNPJ e a abertura de um outro, porque ele vai ter que continuar a atividade dele, né? Porque afinal ele vai precisar dos recursos, ou não sei, a questão da transferência dessa personalidade. Não, tem outra situação. Colocar um administrador não sócio. Pronto, beleza, resolvido o problema. Aí você ele vai estar desvinculado do recolhimento do INSS. E esse INSS da empresa, no caso, passa a ser recolhido pelo sócio administrador que vai estar exercendo a função. Efetivamente. Dentro da empresa. Isso. Tá? Cara, para mim, nesse quesito, né, ficou bem claro, mas não encerra aqui o nosso Papo DP hoje, né? Não, a gente vai continuar, porque existe também agora, né, com essas novas exigências, né, a situação relacionada aos empregados e a segurança e saúde desses empregados e como isso passa a ser obrigatório para as empresas. Por que eu estou trazendo esse tema aqui também, tá? Vamos trazer sempre o empregador, né? O sócio, ele tinha uma empresa que era ele único e exclusivo para trabalho, e de repente a operação dele cresce e ele precisa colocar um funcionário. E a primeira mensagem que você manda para esse cara, qual é? Ele precisa, a partir de agora, contratar uma empresa para poder gerar o SST. E a pergunta que vem é, eu vou colocar um único empresário ou um único funcionário e eu preciso dessa obrigação? Por quê? Porque existe o custo por trás dessa informação. O que você me traz referente a isso? O que é que você diz? É obrigatório? Não é? Tem algum meio que você não precise? Não existe meio nenhum, Luiz. Ele tem que fazer a informação. Vai um spoiler aqui, vai ficar isso no próximo vídeo, mas ele é obrigatório, mesmo tendo apenas um funcionário. Então pronto. Sobre esse assunto tá batido, a gente vai trazer agora, né, no nosso próximo Papo DP, justamente esse spoiler que nós trouxemos aqui, também para esclarecer essa dúvida, tá? Porque os questionamentos eles são constantes sobre esse assunto, né? Não para, principalmente quando o cara precisa registrar um funcionário, se ele tem a obrigatoriedade de fazer isso, né? Vamos parar o spoiler aqui, porque a gente tem um caso recente que está acontecendo e a gente queria trazer esse assunto no nosso próximo Papo DP, tá? Ok, gente, até a próxima. Tá, pessoal?